A localização das pessoas no discurso. É importante frisar que quando nós estamos numa conversação, nós podemos localizar as pessoas que estão ausentes. Por exemplo, se eu quero falar de um professor, eu escrevo o nome dele, por exemplo, professor Nelson. Professor Nelson. Aponto para o espaço ausente, estou colocando ele, localizando o professor Nelson em um determinado espaço, e toda vez que eu me referir a ele, eu sempre vou apontar aqui. Mas o professor, aí eu aponto aqui, que é esse professor. Porque às vezes no meu discurso eu estou falando sobre várias pessoas. Então esse espaço está reservado para o professor Nelson. E de repente eu estou falando de outra pessoa, o coordenador do curso. Escrevo e localizo o espaço onde o professor e o coordenador estarão no meu discurso. Isso para as pessoas ausentes e para as pessoas que estão presentes no discurso. Bom, isso é mais simples, porque se elas estão presentes no discurso, basta eu apontar para ela para dar a indicação de quem eu estou falando. Uma estratégia bacana na língua de sinais é que, sendo a pessoa estando presente, eu aponto para ela, e se ela se ausentar da nossa discussão, da nossa conversa, eu posso continuar apontando para o espaço aonde ela estava para me referir a ela novamente. Tá? Então eu posso usar o espaço para indicar as pessoas. Tá? Isso é muito bacana na língua brasileira de sinais. Certo? Então, esse capítulo 2, ele fala resumidamente sobre essas questões. O capítulo 3 fala sobre um intérprete de Libras. Traz uma palavra para a gente que fala assim, que o interpretar, o que é o ato de interpretar? Explica que é um ato cognitivo linguístico. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que o intérprete ele recebe a informação de uma língua fonte, no caso a língua portuguesa, que a gente está falando da Libras, recebe a informação da língua portuguesa, essa informação ele processa no seu pensamento e nesse processo ele escolhe as palavras, as sentenças, a estrutura que melhor se encaixa na língua brasileira de sinais e depois ele passa para Libras de acordo com a sua estrutura linguística. A tradução não é uma tradução literal ao pé da letra. Nenhuma tradução é dessa forma. E você pode verificar esse exemplo quando você assiste filmes que são filmes legendados e depois você assiste o mesmo filme que é dublado. Você percebe que existem as adaptações de uma língua para outra. As traduções também são assim. Costumamos dizer que tradução é traduzir de uma cultura para outra cultura, respeitando e obedecendo os parâmetros linguísticos, gramaticais da língua. No caso da Libras que a gente está falando, certo? Nesse capítulo 3, que também é curtinho, é uma leitura agradável e simples, fala sobre as competências desse profissional intérprete de Libras. Quem é esse profissional? Bom, quem é o profissional? O profissional intérprete de Libras é aquele que passou por um curso de graduação, um curso de letras Libras, bacharelado. Tem o Letras Libras licenciatura, que forma professor de Libras, e Letras Libras bacharelado, que forma intérprete de Libras. Professor de Libras, ele ensina a língua de sinais. Ele ensina a estrutura da língua, a formação dos sinais, é mais ligado ao ensino da língua. O intérprete está relacionado com esse ato que eu acabei de explicar para você, de traduzir de uma língua para outra, traduzir de uma cultura para outra. Isso envolve competências linguísticas diferentes. Por isso que a autora do livro traz para a gente que não significa que você conhece a língua que vai ser tradutor dessa língua, porque precisa ter formação específica para trabalhar nesse segmento, certo? É claro que os cursos de letras livres eles são recentes no Brasil. Por isso, cada estado tem um órgão chamado CAS. Anteriormente, CAS ele usava
o nome assim, Centro de Atendimento ao Surdo. Hoje ele tem um nome um pouco maior, mais aperfeiçoado. O CAS, pelo menos aqui do nosso estado, o MS, se chama Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas Surdas. Porque o CAS hoje ele traz formação para quem quer ser intérprete, né? E traz atendimento para as pessoas surdas. Então ele tem várias funções. Tá? Em outro momento a gente pode discutir melhor isso. Então, cada estado tem o CAS, que vai dar as orientações, as diretrizes, vai dar a formação para pessoas que atuam com surdos e também estão sempre fazendo avaliações para verificar a competência linguística e habilidade para trabalhar, por exemplo, na escola, que é a maior demanda que nós temos hoje na sociedade, né? Os surdos, eles entram no ensino regular, eles têm direito garantido por ter um intérprete de Libras na sala de aula. E como nós não temos muitos profissionais formados em letras Libras, o CAS é responsável por dar a formação, fazer a avaliação e indicar esses profissionais para trabalhar na escola, certo? O intérprete ele tem a função, como eu já expliquei, de traduzir de uma língua para outra, mas essas funções elas devem ser consideradas dentro de um contexto de confiabilidade, imparcialidade e ter certo uma distância profissional. O que significa isso? Significa que a confiabilidade é você traduzir de uma língua para outra com máxima precisão possível, o mais próximo possível do sentido que aquela expressão quer dizer. A imparcialidade relaciona-se com o fato de você não interferir nesse discurso. Você dá opiniões pessoais nesse sentido. E a distância profissional é que você está realizando um trabalho profissional. Você precisa separar questões que não são alheias à sua profissão. Na escola, principalmente, pode acontecer muito isso. Então, essa relação da distância profissional não envolver com outras coisas que não sejam inerentes à educação, certo? É claro que essas competências elas estão mais relacionadas com o intérprete de conferência, porque ele basicamente não tem contato muito com o seu público mesmo, né? Os intérpretes educacionais, eles ficam na escola, eles têm mais contatos com os surdos, muitos deles ensinam, inclusive, conteúdos, auxiliam nas atividades, eles têm um contato muito direto, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o intérprete educacional, quais são as competências. Já indico que para um trabalho fluir bem na sala de aula, o intérprete e o professor precisam ter um trabalho colaborativo entre eles. Ou seja, o professor tem o conhecimento específico da disciplina dele e o intérprete tem o conhecimento específico da língua. Então é claro que o trabalho colaborativo melhora a relação ensino-aprendizagem do estudante surdo. Isso é muito importante e a gente tem que levar isso em consideração. Então eu estou listando algumas questões que estão presentes no livro lá e que vocês vão verificar quando realizarem a leitura, né? Então lá menciona que o intérprete ele precisa ter essas funções de confiabilidade, imparcialidade, distância profissional, enfim, tá? Mas a gente pode discutir isso com mais ênfase no próximo vídeo. Outro ponto discutido no livro é a carência dos profissionais para atuarem na educação e em outros espaços. Existe uma carência de profissionais muito grande, porque existe uma demanda muito grande de estudantes surdos, ingressos no ensino regular, por exemplo. Então, como eu já expliquei para vocês, existem os órgãos em cada estado que vão trabalhar com a formação desses profissionais, a avaliação, eles vão verificar onde precisa ter intérpretes para atuarem com os estudantes, que são os CAS, né? Centro de Atendimento ao Surdo, ou Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas Surdas. Enfim, o capítulo também é curtinho, né? E a gente se vê no próximo vídeo falando sobre os 2 outros capítulos. Até mais!